Mansão Winchester. A história da casa construída para os espíritos. A mansão Winchester já virou até filme de terror e, segundo reza a lenda, foi construída por uma viúva rica, a pedido do espírito do marido. A mansão Winchester é considerada assombrada desde sua construção, em 1884. A responsável pela obra foi Sarah Winchester, viúva de William Winchester, um grande magnata no ramo de armas. Isso porque, depois do falecimento do marido, Sarah herdou uma fortuna enorme. Essa fortuna somava mais de 20,5 milhões de dólares. Além disso, ela também herdou 50% da empresa de armas do falecido marido, a Winchester Repeating Arms Company. A receita de Sarah, então, chegava a cerca de $1.000 por dia. Ou seja, diariamente, mais de R$ 4.000 atualmente. A viúva, então, investiu seu dinheiro na mansão Winchester, financiando a construção. A luxuosa mansão chama atenção por ser muito grande e ter estilo vitoriano. Aliás, é incomum também por não ter tido planejamento arquitetônico algum. Atualmente, a mansão Winchester, que fica localizada em San José, na Califórnia, é um marco histórico. Além de ser protegida pelo Registro Nacional de Lugares Históricos. Isso mesmo, ela é privada, mas segue sendo uma atração turística. Sessão espírita. Segundo a imprensa, logo após a morte do marido, Sarah solicitou a um médium para canalizar o espírito de William Winchester. Foi então que o espírito teria mandado Sarah se mudar para o oeste. Com isso, ela saiu de New Haven e construiu uma casa para ela e para os espíritos das pessoas que foram mortas pelos rifles dos Winchester, como foi pedido pelo marido falecido. São várias as teorias. Por isso, uns acreditavam que Sarah acreditava que sua fortuna e família eram amaldiçoadas por fantasmas, e que ela só conseguiria ficar em paz se mudasse para a Califórnia. Já, outros acreditam que ela estava apenas buscando um lugar para recomeçar a vida e acabar com sua imensa depressão. A chegada na Califórnia. Assim, chegando na Califórnia, Sarah comprou uma mansão inacabada, no Vale de Santa Clara, e deu início à construção. Desta forma, ela contratou vários funcionários para trabalhar na obra da casa. Como dito anteriormente, ela não fez nenhum projeto para arquitetar a mansão. Por isso, a casa tem muitas peculiaridades como, por exemplo, portas e escadas que dão em lugar nenhum, janelas que foram construídos com vista para outros quartos. Tudo isso em uma casa com, basicamente, 7 andares. Mas, depois de um terremoto em 1907, a mansão passou por um terremoto que acabou a deixando com apenas 4 andares. Sobre a estrutura da casa, é inteiramente feita de pau-brasil, que era a madeira preferida de Sarah. Foram gastos, basicamente, 78 mil litros de tinta para pintar a mansão. Além disso, a casa foi construída em cima de uma base flutuante. Com isso, ela permite que a casa se desloque livremente, já que sua base não é feita totalmente de tijolos. Acredita-se, inclusive, que por isso houve o desabamento parcial da mansão, no terremoto mencionado. A mansão. A propriedade tem, portanto, 160 cômodos ao todo. São 40 quartos, 2 salões, sendo um completo e outro inacabado. Conta também com 47 lareiras, 10.000 painéis de vidro, 17 chaminés, 2 subsolos e 3 elevadores. Anteriormente, a mansão tinha cerca de 162 acres. Hoje, contudo, o espaço foi reduzido para 4,5 acres, sendo o mínimo para acomodar todos os anexos e a casa. A enorme casa, aliás, é rica também em detalhes como lustres de ouro e prata, além de conter uma vasta paleta de cores e decorações. Inclusive, devido à artrite que acometia Sarah Winchester, as escadas foram adaptadas. Aliás, a viúva não economizou no conforto, que antigamente era artigo de luxo. São exemplos desses artigos os elevadores instalados na casa, alimentados por uma válvula horizontal de pistão. Inclusive, a mansão tinha também sistema de aquecimento de ar a vapor forçado. E os vitrais distribuídos pela construção eram originais da marca Tiffany Company. Inclusive, isso mostra que Sarah não poupou esforços na hora de deixar a casa exuberante. Depois da morte da Sarah Winchester. Após sua morte, todos os bens de Sarah, juntamente com a mansão, foram transferidos para o nome de sua sobrinha e a secretária pessoal. A herdeira, então,
tirou alguns itens valiosos da casa e vendeu o resto em um leilão privado. Contudo, sobre as coisas retiradas da mansão, dizem que foram necessários 6 caminhões para carregar tudo. Aliás, os funcionários contratados para o serviço, supostamente, trabalharam durante 8 horas por dia durante, basicamente, 6 semanas, para remover todos os móveis do lugar. No leilão, a mansão foi comprada por um investidor local pela bagatela de $135 mil. E, 5 meses após a morte de Sarah Winchester, em 1923, a casa foi aberta ao público. Com isso, teve como seu primeiro guia turístico, Mamie Brown. E sua fama já era grande na época. Tanto que o famoso ilusionista Rio Houdini a visitou em 1924. Segundo consta, ele chamou o local de Casa Misteriosa. O filme sobre a mansão. Para você que gostou da história e que gostaria de vê-la de outra maneira, existe um filme baseado nos acontecimentos estranhos que, supostamente, ocorreram na mansão Winchester. O longa foi lançado em março de 2018, e chama-se A Maldição da Casa Winchester. O enredo do filme gira, basicamente, em torno de Sarah e a construção da mansão. Além disso, eles mostram também as excentricidades pedidas pelos espíritos, que a viúva Winchester acreditava ser o castigo da família. Pois eles viviam assombrando Sarah e os demais na enorme casa. A mansão Winchester atualmente. Hoje, a construção é patrimônio de Winchester Investimentos LLC, que é uma empresa privada. Eles são, basicamente, responsáveis pelos descendentes de John e Mamie Brown. A mansão se mantém com os toques da viúva Winchester, de acordo com a sua preocupação de manter os fantasmas longe. E aí, você teria curiosidade e coragem para ir visitar a mansão Winchester? A tão famosa mansão construída para os espíritos e que até hoje coisas estranhas acontecem por lá, e ninguém sabe explicar o porquê disso ou o porquê dela ter sido construída dessa forma totalmente sem sentido.